Boa noite a todos presentes. Iniciaremos hoje o primeiro dia de palestra do Simpósio da Dor Oncológica, uma abordagem clínica e invasiva, organizado pela Liga Acadêmica de Oncologia da Universidade de Santa Cruz do Sul, em parceria com a Clínica St. Gallen, Ações e Terapias em Saúde, com o Programa de Pós-Graduação, Mestrado e Doutorado em Promoção de Saúde, e com a Liga da Dor e Cuidados Paliativos e Cuidados Perioperatórios da UFSPA. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a todos que estão aqui presentes e ao Dr. João por ter aceitado o convite de vir falar sobre esse tema tão importante na oncologia, né? Eu gostaria também de contar um pouco da história da Liga de Oncologia, que foi fundada em 2008 com o objetivo, então, de ampliar o conhecimento sobre o câncer. A Liga Acadêmica de Oncologia da Unisc, ela tem participação ativa na comunidade por meio de promoção de eventos, que por hora são virtuais, mas que já foram presenciais e que agregam muito a comunidade acadêmica e também a comunidade leiga. Além disso, são feitas muitas pesquisas para que a gente traga para vocês o que a gente considera como melhor em conteúdo para quem nos acompanha também nas mídias sociais. E dessa forma, após reuniões e discussões, a gente organizou esse evento com muito apreço, então esperamos que todos gostem. E um lembrete é que a certificação ela vai ser realizada através do preenchimento do formulário de presença, que vai ser enviado por um link no chat do YouTube no final do segundo dia do evento. Passo a palavra para o Dr. Silvio. Boa noite. Eu queria só, em nome da Liga, então, sou coordenador da Liga de Oncologia da Unisc, e em nome da St. Gallen, que é apoiadora do evento, agradecer a presença de todos nessa noite, e principalmente agradecer a disponibilidade do Dr. João Riso em nos apresentar essa palestra sobre esse tema, que é muitas vezes assustador, assim, para quem trata de pacientes oncológicos, por ser muitas vezes de difícil manejo, o tratamento da dor oncológica, e é o que muitas vezes mais atrapalha e prejudica a qualidade de vida desses pacientes. Então, isso faz parte do tratamento ou da abordagem multidisciplinar ali, e tem um impacto muito importante no tratamento desses pacientes. Então, eu agradeço a todos, tenho certeza que vai ser muito proveitosa a palestra, e vou passar a palavra, então, para a Isabela, que vai apresentar o nosso palestrante de hoje. Boa noite a todos, eu me chamo Isabela Schwarowski, faço parte da Liga de Oncologia da Unisc, e é com muito prazer que apresento para vocês, então, a temática da palestra de hoje, o tratamento clínico da dor oncológica, que será ministrada pelo palestrante convidado, Dr. João Marcos Riso. O Dr. João é médico formado pela Fundação Faculdade Federal de Ciências Médicas de Porto Alegre e anestesista pelo Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Ele possui pós-graduação em tratamento de dor e medicina paliativa pela URGS. Além disso, ele possui especialização em cuidados paliativos oncológicos pelo Instituto Catalão de Oncologia de Barcelona e pelo Hospital de la Santa Cruz de Vic. Ele tem especialização em dor crônica e medicina paliativa pela URGS e atualmente atua como médico da Clínica da Dor no Hospital Moinhos de Vento. Dr. João, novamente, em nome da Liga Acadêmica de Oncologia da Unisc, gostaria de agradecer imensamente por ter aceitado o nosso convite.
Agora, então, a palavra é toda sua. Obrigado, Isa, que eu já conheço há muito tempo, né? Obrigado a todos, obrigado à Liga Acadêmica de Oncologia da Unisc, obrigado, doutor Silvio, e acho que podemos já iniciar ao que interessa, que é a nossa conversa de hoje, né? Que é sobre tratamento clínico da dor oncológica. Então, já vamos iniciando a nossa apresentação. Eu gostaria de já de cara convidar vocês a participarem de um projeto nosso, que eu digo nosso, que também é de vocês, né? Que se chama www.projetoeducador.com.br, que é um projeto feito por médicos, fisioterapeutas, que são apaixonados pelo tema dor, e ele é de psicoeducação, que é a educação do paciente com dor. Então, lá a gente aborda temas variados também sobre a dor oncológica, mas também sobre dor crônica, né? A gente aborda em forma de vídeo, podcast e em blog. Então, está à disposição de vocês. Tem muita informação bacana, numa linguagem que é para os pacientes, né? Uma linguagem bem interessante. Como é interessante esse nosso assunto de hoje, né? Que é tratamento clínico da dor oncológica, né? E a gente pode chamar a dor oncológica também de dor relacionada ao câncer. Por que a gente pode tratar de, quem sabe, um novo conceito dentro da dor oncológica? Porque a dor, ela é uma dor que não foge muito da dor crônica, da dor aguda. Ela, na verdade, ela vai estar relacionada a uma doença grave, mas ela pode seguir tanto no início e sumir, quanto estar no meio do tratamento e sumir, quanto aparecer e continuar a despeito da cura do paciente, e se transformar numa dor crônica. E aí, o câncer já foi embora há muito tempo e a gente fica com a cronificação. Primeiro, nós vamos discutir alguns conceitos, tá? O mais interessante aqui é a gente ter um conceito que foi revisado agora, durante a pandemia. Vocês têm aqui a nossa publicação do Raja e colegas do maior complexo que a gente tem de estudos no mundo de dor, que é a Associação Internacional para Estudos da Dor, que tem uma nova definição que, na verdade, ela se torna mais abrangente, né? Que a dor é uma experiência física e emocional desagradável, associada ou semelhante à associada a um dano tecidual, real ou potencial. Na verdade, a dor, ela é uma experiência individual, física e emocional, ou seja, existe um complexo. Quando a gente fala em dor, seja aguda, seja crônica, a dor é um complexo entre emoção e físico. A gente vê aqui, né, uma foto bem emblemática desse ator que depois enfrentou um câncer muito doloroso. Ele foi tanto protegido pelo que nós vamos falar hoje, mas também o que será falado amanhã, porque ele fez bloqueio neurolítico do plexo celíaco para um tumor de pâncreas bastante agressivo. Então, esse é o conceito inicial de dor. Um outro ponto interessante, quando a gente fala da dor relacionada ao câncer, é que a gente sabe que hoje cerca de 18 milhões de pessoas no mundo padecem
de dor relacionada ao câncer. E que, quando do diagnóstico, ela ocorre em 20 a 50% dos casos de câncer. Muitas vezes ela é o primeiro sintoma. O que levou o paciente a procurar ajuda médica foi a dor. Na doença avançada, ela se apresenta em 70 a 90% dos casos. 70 a 90% dos casos de tumores avançados, que estão quase saindo da possibilidade de cura, cursam com dor e ela vai ser intensa em 25 a 30% desses casos de doença avançada. E dor intensa, muitas vezes, a gente tem uma coisa importante que é a refratariedade no tratamento. E aí nós vamos ter que lançar mão de várias coisas, não só o que a gente vai conversar hoje, mas também o que será abordado amanhã. Nós vamos das coisas mais simples, ir agregando para o nosso paciente até chegar em coisas extremamente complexas, inclusive neurocirurgias, para tentar dar um pouco de qualidade de vida no sentido da dor para esses pacientes. Uma outra coisa importante é nós vermos aqui quais são as causas de dor relacionada ao câncer. Uma das causas que a gente tem é o próprio tumor. O próprio tumor, por compressão, por invasão, o tumor em si doer, né? Então, essas são as causas do tumor causando a própria dor. Existe, e essa é uma porcentagem bastante significativa, tá certo que evoluíram os tratamentos, mas nós ainda temos muitas dores causadas pelo tratamento oncológico, causadas por radioterapia, né? Hoje muito menos, porque a radioterapia avançou muito como target, né, para o tumor, poupando muitas vezes os tecidos subjacentes. Nós temos a quimioterapia, e ainda hoje algumas quimioterapias, alguns quimioterápicos causam dores neuropáticas, e as dores causadas por outras doenças. As outras doenças a gente pode enfatizar várias delas, né? Entre elas, o herpes zoster causando neuralgia pós-herpética. A gente pode enfatizar, por exemplo, doenças reumáticas que estavam muito bem quietinhas no seu lugar e com o transcorrer da doença oncológica, elas florescem e são uma preocupação a mais, causando dores, às vezes, muito importantes no nosso paciente. Aqui um exemplo para vocês da dor por invasão dos telas, pegando a parte dos nervos intercostais, invadindo pleura, que são zonas extremamente dolorosas. Então, é um tipo de dor por invasão tumoral. O outro do lado mostra uma metástase hepática, que é bem periférica, e vocês sabem que o fígado no interior dele não tem dor, mas por fora, quando ele pega a cápsula de Gleason, ele causa uma dor muito importante, que ela é extremamente inervada. Então, como a pleura dói, dói também a cápsula de Gleason do fígado. Então, esses tumores que se apresentam em periferia, geralmente causam dor, porque expandem Eu já entrei em contato com ele.
Bom, pessoal, tivemos um trava-língua aí, né? Um travamento que é comum nesses nossos dias de hoje, principalmente nesses horários aqui, onde todo mundo utiliza a internet. Então, nós estávamos comentando da dor por invasão tumoral, nós comentamos aqui tanto no aspecto do raio-x, aqui a invasão da pleura, e agora a invasão também da cápsula de Gleason do fígado, que é muito dolorosa, né? Tanto ela, quanto a pleura, quanto os nervos intercostais, quanto o periósteo que pode estar ali envolvido, tá? Bom, a dor por invasão tumoral também pode ser causada, como nós estamos vendo aqui, pelo próprio tumor. Isso é uma metástase cutânea de tumor de mama, que já tinha sido operado, radioterapia, quimioterapia, e voltou esse tumor. Vocês estão vendo aqui essa área, eu acho que dá para ver na projeção, como ela está vermelha, né? Toda essa área ao redor. Então, é um tecido inflamado, é um tecido que realmente causa muita dor no nosso paciente. E vejam, nesse caso específico, a área extremamente grande que está atingida nessa paciente. Essa paciente aqui é um dado interessante, né? Quando as coisas dão para dar errado, elas dão errado mesmo, né? Vejo que ela tem aqui um sinal de laparotomia, porque quando ela tem, né, metástases hepáticas, quando foi feita biópsia desse fígado, houve um sangramento pós-biópsia e ela teve que ir para a laparotomia para estancar o sangramento do fígado. Então, às vezes, as coisas, né, mesmo que sejam procedimentos menores, né, entre aspas, eles são, às vezes, os imprevistos acontecem e esses pacientes acabam padecendo bastante com os tratamentos, né, não que eles não, e tanto com os diagnósticos, não que eles não sejam importantes. Um outro aspecto interessante são as famosas metástases ósseas, né? A gente está vendo uma aqui, ó, que tem uma metástase óssea, que ela dói, e é engraçado, às vezes a gente tem metástases pequenas e extremamente dolorosas. Depende o quanto ela empurra o periósteo. E as metástases ósseas, que é um tipo de dor tumoral, ela tem uma coisa muito peculiar, que é uma produção nessa região, uma produção muito grande de prostaglandinas. Então, é uma dor mediada exclusivamente por prostaglandinas. Então, essa dor que aparece no periósteo, que é a zona que dói do osso, ela tem não só o fator compressivo, expansivo, um fator às vezes, de fratura local, de fissuras do osso, mas também, e principalmente, um processo inflamatório aqui, que é muito importante. Por isso que, às vezes, tu pode dar quilos de morfina para um paciente com metástases ósseas, e o que resolve isso aqui é o anti-inflamatório, tanto hormonal como não hormonal. Claro que existe tratamento específico, a maioria das metástases osteolíticas respondem bem à radioterapia, né? Mas até
que se engrene a radioterapia, e às vezes os pacientes já ultrapassaram a cota de radioterápicos dele. E aí a gente tem que defender com o que temos, no caso, corticoides e anti-inflamatórios não esteroides. Outra causa é, como a gente já falou, o tratamento, né? Esse aqui, o que a gente observa aqui, é uma dor causada por tratamento. O que foi? Esse paciente tinha um tumor de bexiga e ele se recusou terminantemente a colocar um acesso central, né, um portocate, para fazer a quimioterapia dele. Sempre que cargas d'água, ele não queria colocar o portocate. E aí, o médico dele e a enfermagem cederam a isso. Quando eles cederam, eles colocaram um quimioterápico extremamente vesicante, né, em veia periférica. Essa veia rompeu durante o tratamento, e o que aconteceu, isso aqui que vocês estão vendo aqui, pessoal, é após 2 cirurgias plásticas. Então, esse paciente, ele não se queixava de dor na bexiga, onde ele tinha o tumor que ele estava tratando. Ele se queixava de dor na mão. E aqui, essa região, além de tudo que vocês estão vendo aqui já melhorado, ele tem dor neuropática, tem dor de nervo aqui. Então, é uma dor mista extremamente importante, causada pelo tratamento. Aqui, por exemplo, é uma demonstração, né, do que é a dor neuropática periférica que alguns quimioterápicos podem produzir. Neuropatia periférica, muito parecida com a neuropatia que vocês veem nos pacientes diabéticos. Tá? Os diabéticos também padecem, né, muitas vezes. O tipo de fisiopatologia é um pouquinho diferente, mas o dano, o resultado desse dano é muito parecido. E, infelizmente, algumas vezes, mesmo parando a quimioterapia, ele acaba evoluindo para manutenção dessas dores neuropáticas. E isso incomoda demais o paciente. Aqui, graças a Deus, um exemplo do que é muito difícil ver hoje em dia, porque melhorou demais, demais a radioterapia. Antigamente, a gente via essas lesões chamadas actínicas, aqui um tumor de cabeça e pescoço, que inclusive está erosando aqui no centro da lesão. E isso aqui responde como uma queimadura. Então, vocês imaginam a dor desse paciente. Aqui também mostra, na área de coisa, já uma irritação grande, uma queimadura de pele, né? Que, graças a Deus, como falei a vocês, hoje em dia é muito mais raro a gente acompanhar esse tipo de lesão. Outras doenças, aqui eu estou dando um exemplo, por exemplo, de osteoartrite, que apareceu num paciente com câncer. Então, essas osteoartrites que estavam escondidas lá no paciente, que talvez nunca se manifestassem, né? Acabam se manifestando porque tem toda uma desordem estrutural imunológica nesses pacientes, dentro do tratamento, causados pelo próprio tumor, e aí podem evoluir para isso. O outro exemplo que eu dei, né, antes, quando eu citei a causa de outras doenças, é a neuralgia pós-herpética, o herpes zoster, que surge com a baixa imunológica do paciente e causa um estrago significativo, né? Às vezes são dores que vão acompanhar, o paciente fica super feliz, né? Imagina, está curado do câncer dele, está super bem, e aí vai ter uma dor que ele vai carregar para o resto da vida. E aquela dor sempre vai lembrar ele de onde ela veio, né? Ela veio durante o tratamento do tumor dele. Então, essas são, pessoal, as causas. E como é que ocorre o tratamento clínico, que é o foco hoje da nossa conversa? Há muito tempo, 1990, né,
96 ficou sacramentado e saiu a segunda edição do Guia da Organização Mundial da Saúde, ela nos trata da escada analgésica da Organização Mundial da Saúde, que foi pensada, né, como uma ferramenta clínica nos anos 90. Nós tivemos a participação de uma gaúcha na montagem dessa escada, que foi a minha professora, a doutora Miriam Martelletti, hoje já aposentada do Hospital de Clínicas, mas ela participou presencialmente na montagem da escada analgésica da Organização Mundial da Saúde. Essa escada serviu de guia para os oncologistas terem um uso racional, né? Tentarem pensar em cima de uma ferramenta para tratamento clínico da dor dos pacientes oncológicos. Hoje, essa mesma escada, ela serve tanto para dor aguda, com a dor crônica, para clínicos, para ortopedistas, para cirurgiões gerais, cirurgiões plásticos. Ela está disseminada, né, graças a Deus, como uma grande ferramenta. Ela não é uma ferramenta muito fechada, mas ela dá uma ideia racional do uso dessas medicações. E como que é isso? Se eu tenho uma dor, se eu consigo avaliar ela numa escala visual analógica ou uma escala verbal numérica, que vai de 0 sem dor até 10, que é a pior dor que o paciente experimentou em toda a sua vida. Se vocês agora fizerem o exercício de pensamento e tentem trazer a pior dor que tu sentiu em toda a tua vida. Vocês vão ter essa memória e vocês vão ter lá no fundo ela como o teu parâmetro de 10. Então, a gente já sabe que essa escada é uma ação individual. Cada paciente vai se enquadrar no degrau dependendo do quanto essa dor está quantificada. Então, vejamos. Uma dor que vai de 1 a 3, ela vai se apresentar no primeiro degrau. Ela vai ficar atendida no primeiro degrau. E o que é esse primeiro degrau? Esse primeiro degrau são analgésicos não opioides, mais drogas adjuvantes, que nós vamos ver depois cada papel de cada uma disso. Mas fiquem com isso em mente. Primeiro degrau, dores fracas, que evoluem de 1 a 3, dentro dessas escalas visuais, analógica ou verbal, numérica. Então, dores fracas, analgésicos não opioides, que aí a gente tem paracetamol, a dipirona, anti-inflamatórios não esteroides e drogas adjuvantes que nós vamos ver a seguir. Se essa dor, mesmo sendo fraca, é uma dor persistente ou crescente, ou desde o diagnóstico já é uma dor que tem uma escala de 4, 5 ou 6, 4, 5 ou 6 na escala, ela é considerada uma dor moderada. E ela vai para o segundo degrau. Se eu tenho um paciente nesse quadro de 4, 5 ou 6, ele pula o primeiro degrau e vai para o segundo. O que tem no segundo? Tem exatamente tudo que tem no primeiro, mais opioide fraco, que nós vamos ver depois quais são esses opioides fracos. Se essa dor é persistente, ou está crescendo, evoluindo, ou no diagnóstico já é uma dor 7, 8, 9 ou 10, que é a pior dor que se tem, então eu estarei no terceiro degrau da escada analgésica. E aí, simplesmente eu mantenho, posso até dar uma guaribada aí em termos de analgésicos não opioides e adjuvantes, e eu troco o meu opioide fraco, pelo opioide forte.
E aí pode me perguntar, se essa dor persiste? Essa dor, muitas vezes, se ela é mais refratária, nós vamos ter que pular para uma coisa que não tem aqui nessa escada, que é o 4º degrau. Porque até o 3º é o tratamento clínico. O 4º degrau é o que vocês vão ver amanhã, que é o tratamento invasivo da dor oncológica. Aí a gente passou para um outro patamar, né? E essa escada, durante qualquer tratamento, a gente pode subi-la e descê-la. Pode subir ou descer essa escada, tá? Depende muito da dor do meu paciente. Onde é que ele está? No 1º, no 2º ou no 3º degrau, tá? Então, essa é uma ferramenta interessantíssima e que vocês, de uma forma, de uma linguagem universal, todo mundo conhece, que é a escada analgésica. Todo o mundo, literalmente, todo mundo médico que lida com dor, tem que conhecer a escada analgésica. Porém, quando a gente vai subir ou descer essa escada, é exatamente essa figura que eu tenho que ter em mente. Eu vou subir ou descer ela com uma mala cheia. E essa mala cheia é tudo que gira em torno de comorbidades, de intolerância a algumas medicações que o paciente vem a ter, que são, por exemplo, alergias, interações medicamentosas, problemas econômicos em adquirir medicações que são, às vezes, a gente olha ela como a melhor medicação que a gente tem para aquele momento, só que ela está fora do orçamento do paciente e não é entregue publicamente, né, no SUS ou aonde o paciente pudesse resolver. Então, a gente tem que levar em conta que é muito bonita a escada analgésica, ela é muito bonita, mas existe uma mala cheia que a gente tem que abrir, ver o que tem dentro e tentar levá-la para cima e descê-la da melhor forma possível. Então, para montar essa escada, sempre é bem-vindo alternativas analgésicas em termos clínicos. A gente ter um farto arsenal de opioides, porque às vezes eu fico pensando, né? Eu tenho 10 opioides disponíveis. 10 opioides disponíveis. Para que eu preciso de tanto, né? Eu escolho um, uso só aquele. Eu preciso para poder carregar a minha mala, para poder ajudar. Porque alguns vão servir para um paciente e não servem para outro. Então, as escolhas têm que ser bem distribuídas, tá? Agora vamos ver quem são esses analgésicos não opioides usados no tratamento clínico da dor oncológica. Nós podemos dispor de quimioterapia paliativa para dor. Tem muitos pacientes que têm condições, quando a gente discute com o oncologista, opções, ele já não tem, por exemplo, uma opção terapêutica, mas ele tem uma opção de cuidado paliativo com a quimioterapia, que vai reduzir o tamanho do tumor e melhorar a dor do paciente com um baixo custo de parefeitos. Então, isso tem que ser discutido em conjunto com o oncologista. As outras medicações, sem dúvida, a dipirona, que é uma medicação muito boa e que a gente usa demais, quem trata dor usa demais a dipirona. Paracetamol também entra na jogada, com bastante restrição para quem tem o fígado sobrecarregado, você sabe que o paracetamol exige bastante do nosso fígado, e anti-inflamatórios não esteroides, né? Com todos os cuidados que os anti-inflamatórios devem ter no seu emprego, né? Tanto gastrointestinais, de aumento de pressão arterial, descompensação de insuficiência cardíaca e, principalmente, a atuação maléfica dos anti-inflamatórios não esteroides no nosso rim, tá? Então, tem que ter esse cuidado. E quando a gente fala cuidado, isso ilustra bastante os anti-inflamatórios, né? Parece que ele é um bichinho inocente, mas ele, porque ele é vendido a rodo nas nossas farmácias, né? Sem prescrição, não tem
paciente que não tenha já utilizado um anti-inflamatório, mas ele pode causar um dano enorme ao nosso paciente. Vocês imaginem nós tentando tirar a dor do nosso paciente com dor oncológica e ele ter que internar porque ele está com sangramento gástrico, por exemplo, né? Internar com uma perfuração estomacal, duodenal, ou a gente precipitar uma insuficiência renal no nosso doente, né? Não é nada prazeroso. Seguindo, então, o que são esses tais de analgésicos adjuvantes que entram na nossa escada analgésica nos 3 módulos aí? Cada degrau recebe o nosso analgésico não opioide mais o adjuvante. O que muda é ter ou não ter opioide fraco ou ter opioide forte. Analgésicos adjuvantes, a gente tem antidepressivos que trabalham na dor, né? Trabalham na modulação da via descendente de dor, a via inibitória de dor. Hoje nós temos a amitriptilina, os antidepressivos tricíclicos, e a duloxetina como grandes representantes. Nós temos os chamados neuromoduladores, que por muito tempo se levou como sendo os anticonvulsivantes, por exemplo, né? Porque aí a gente tem a carbamazepina, oxcarbazepina, pregabalina, gabapentina como principais representantes, que atuam na modulação da dor também centralmente, e principalmente quando tem componente neuropático de dor. Isso é bem, bem importante. Os corticosteroides, que nós chamamos em cuidados paliativos que é o nosso bombril, né? Tem 1001 utilidades. Os corticosteroides, eles entram como adjuvantes a analgésicos, às vezes, e entram como atuam aumentando o apetite, melhorando o humor, diminuindo edema tumoral, como antieméticos. Então, eles têm 1001 utilidades aí como adjuvantes. Antipsicóticos nós podemos utilizar, a clorpromazina é a mais indicada ali, de forma geral, para dor. Ansiolíticos, quando a ansiedade é exagerada no nosso paciente. Bloqueadores de N-dimetilaspartato, o nosso melhor, ele é um opioide, que é a metadona. Ele age muito durante 2 fenômenos importantes, que um é a dor neuropática e outro é um par-efeito dos opioides a longo prazo, que é a hiperalgesia. O paciente tem uma dor e ele começa a ter dor por uso do opioide. É um par-efeito dos opioides. O paciente fica com a pele sensibilizada e aí a dor começa a expandir pelo corpo todo. E a lidocaína. Lidocaína é um adjuvante interessante porque ele age como um estabilizador de membrana neuronal. Tá? Vamos ver aqui. E aqui, vamos dizer assim que os analgésicos opioides são a grande arma no combate à dor oncológica, né? As dores fortes em geral, né? Mas ele está muito ligado no pensamento às dores fortes na oncologia. Esse senhor que está aí, o Sir Turner, é o cara que sintetizou, primeira vez, a morfina derivada do ópio. Aqui que vocês estão vendo é um quadro bem interessante, que é um quadro onde ele convidou os colegas, alguns colegas médicos e farmacêuticos, para experimentarem a morfina. Né? Deve ter sido bem interessante essa noite. A gente está vendo ali que alguns dormiram, outros têm algum par-efeito, né? Começa a ter vasodilatação, e a euforia parece que não foi, pelo menos no quadro, não foi pintada a euforia que poderia vir
dos opioides, mas eles são importantíssimos. E como é que agem esses opioides de forma geral? Os opioides, eles agem em cima de receptores. Quando a gente diz receptor, leia-se proteínas. São proteínas que existem no nosso corpo, nos vários tecidos e também no sistema nervoso central, e elas aparecem, essas proteínas, também em áreas cruentas, em áreas machucadas, tá? Então, essas proteínas, que nós chamamos de receptor, eles são os desencadeantes das ações analgésicas dos opioides. E o opioide, a gente pode ter agonista, um opioide que só tem uma ação direta no receptor, ele tem alta afinidade e alta atividade pelo receptor. Ele pode ser um opioide antagonista, que não tem ação nenhuma, não tem nenhuma atividade nessa proteína, nesse receptor, e ele, na verdade, tem uma alta afinidade, bem maior, inclusive, que os agonistas, e simplesmente ele ocupa o espaço dele nessa proteína e não deixa ter a ação agonista do opioide. Ou seja, ele é o antídoto, ele é o bloqueador do opioide, né? Ele acaba sendo utilizado como um antídoto a uma intoxicação, por exemplo. E temos os agonistas parciais, que são medicamentos que eles têm uma alta afinidade pelo receptor, mas a atividade dele é muito lenta. Ele até pode ter uma atividade com o mesmo peso de uma morfina, por exemplo, que é um agonista puro, mas ele se dá de forma mais lenta porque a atividade é menor nesse receptor. Ele não tem uma atividade tão franca quanto os chamados agonistas puros. E os analgésicos, opioides, a gente classifica eles em fracos ou fortes. Não tem a classificação de analgésico opioide moderado, por exemplo, né? Então, aqui de novo, né? Para utilizar os opioides fracos, eles já estão no segundo degrau da escada, ou seja, a gente já está subindo a nossa escada analgésica. E aí, os mais encontrados no nosso mercado são codeína e o tramadol considerado um opioide atípico, porque ele não tem só a função em cima de receptores, ou até diria que a atuação dele nos receptores é uma parte menor da analgesia, ele é um grande recaptador de serotonina e um bloqueador alfa-2 nas sinapses, e é isso que transforma ele num grande analgésico e não a parte opioide agindo em receptores, por isso ele é chamado um opioide atípico. Nós temos a oxicodona, e eu coloquei esses asteriscos aqui, tanto nela quanto na buprenorfina transdérmica e no tapentadol. Por quê? Porque eles são opioides fracos dependendo da dose. Então, na dose até 20 miligramas por dia, a oxicodona é considerada um opioide fraco. Acima de 20 miligramas em 24 horas, pela via oral, ele é considerado um opioide forte. A buprenorfina transdérmica, mesma coisa. Ele, até a dose de 30 microgramas por hora, né, de liberação do fármaco via transdérmica, ele é considerado um opioide fraco. E o tapentadol, até a casa dos 100 miligramas, 150 miligramas em 24 horas via oral, é considerado também um opioide fraco. Acima disso, ele já trabalha como um opioide forte. Isso são coisas que vocês encontram na literatura ali, vastamente, essas classificações. Aqui é importante também, porque eu estou dando quais os opioides que tem no nosso mercado, né? Que vocês vão ouvir vários aí, mas alguns não estão à disposição aqui no Brasil. Os opioides fortes, né? No início, lá no início do outro século, nós tínhamos a heroína, era um opioide usado pela via oral, muito forte, se tratava muito tosse com heroína, né? Depois foi
usado de modo desvirtuado e hoje ela é proibida como opioide de uso medicinal. Mas nós temos a mãe de todos os opioides, que é a morfina, né? Que é aquela sintetizada por C. Turner. Nós temos a metadona, que é um opioide sintético que foi sintetizado durante a Segunda Guerra Mundial, né? Na época não precisou ser utilizado, porque não faltou ópio, né? Que os alemães tinham muito medo do embargo do ópio da China, mas não ocorreu. Então a metadona ficou engavetada e depois surgiu com força, principalmente depois da Guerra do Vietnã, ou durante a Guerra do Vietnã. Mas mais por ela, se descobriu aí que ela funcionava muito como bloqueador NMDA, começou a se estudar melhor a metadona, e ela sempre foi muito empregada no retirar do vício da heroína, da morfina, porque pacientes que usavam abusivamente, de forma recreativa, morfina, heroína, eram tratados com metadona, porque a metadona não tinha sintomas euforizantes. A oxicodona, que no Brasil a gente tem de liberação controlada, né? De novo o asterisco, aí acima de 20 miligramas dia, quer dizer, 30, 40, 50, 60 miligramas em 24 horas, ela se torna um opioide forte. Nós temos também à disposição o fentanil, na forma transdérmica. O fentanil injetável é de uso exclusivo dentro de CTI e dentro de bloco cirúrgico, que é o endovenoso, né, que precisa ter uma expertise para usar, porque ele causa rigidez torácica, causa, nas doses endovenosas, muito rapidamente pode induzir parada respiratória, né, que é um fenômeno que pode ocorrer com os opioides, mas lembrando que o fentanil é 100 vezes mais potente do que a morfina, né? E o fentanil transdérmico, que é em baixa dose, né, a gente tem de 12,5, 25, 50 microgramas por hora, ele é um opioide forte que é empregado principalmente quando nós temos pacientes com câncer de cabeça e pescoço, que não podem ingerir medicações, né? Então ele é uma alternativa à via oral. A buprenorfina transdérmica, né, que nós temos em baixa dose, que não é utilizada em oncologia, e a de alta dose, que é utilizada em oncologia, que vai de 35, 52,5, 75 microgramas hora. É uma boa medicação em oncologia e é um adesivo que dura um pouquinho mais do que o fentanil, né? O fentanil a gente troca a cada 72 horas e o buprenorfina a gente troca a cada 96 horas o adesivo. E o mais novo deles aqui no Brasil é o tapentadol, que também é um opioide atípico, porque ele tem 40% de ação opioide agonista e o restante ele é um inibidor da recaptação de noradrenalina nas sinapses centrais, o que trabalha muito para dor mista, dor neuropática também, e nas dores que estão cronificando. Ele só tem no Brasil em liberação prolongada, então ele não é utilizado para dor aguda, ele é utilizado para as dores crônicas. Nós temos aqui o opioide agonista parcial, então, para dar um exemplo, é a buprenorfina transdérmica. E ela se presta bem como transdérmico justamente por ser lipofílica, por ser um agonista parcial, porque ela tem alta afinidade e baixa atividade no receptor, então ela vai se dissociando do receptor muito lentamente. Por isso que esse aqui, que é a buprenorfina de baixa dose, por exemplo, fica 7 dias no paciente, se troca um a cada 7 dias. A buprenorfina de maior dose, que é aquela que nós utilizamos em dor oncológica regularmente, ela fica 96 horas. Os opioides antagonistas que nós temos, eles trabalham também na periferia, diminuindo muito constipação, tem algumas formulações que são preparadas para isso, que é a metilnaltrexona, por exemplo, ou
a naloxona, né, que é o nosso antídoto aos opioides. Por quê? Porque ele entra no receptor, mas não tem atividade nenhuma. E aqui, a gente falando, né, claro que a gente está vindo de um ano muito difícil, mas graças a Deus entrou no mercado uma medicação parecida com o tramadol, mas que tem muito menos para-efeitos, que a gente está bastante otimista para as dores oncológicas, que é o tapentadol, de liberação prolongada, mais um analgésico opioide, chamado atípico, que vai nos ajudar muito na dor oncológica, tenho certeza. Então, nem só de coisas ruins a gente viveu 2020 e está vivendo 2021, né? Tem coisas boas também. O grande problema dos opioides é enfrentar a chamada cadeia de efeitos adversos. Porém, como são drogas muito antigas, como são drogas que já se usa há muitos anos, né? Aqui a gente tem antídotos ou tem maneiras de se safar delas, né? Por isso é importante também conhecer dentro desse aspecto da farmacologia quais são as diferenças de um opioide para outro, né? Pena a gente aqui não ter muito tempo para debater sobre isso, mas a gente consegue, conhecendo o perfil de cada droga, ver aquelas que constipam mais ou menos dentro da classe dos opioides, por exemplo, aquelas que dão mais ou menos náuseas e vômitos, aquelas que a gente consegue driblar a sonolência diurna, delírio, né, que é uma coisa que pode se tornar comum, principalmente no paciente em cuidados paliativos, onde ele já tem uma certa caquexia, né, uma perda ponderal muito importante, desidratado, aí os fármacos começam a ter mais efeitos adversos, quais que dão mais prurido, né, que é outro para-efeito sem vergonha dos opioides, e tentar desmistificar que é muito difícil a gente ter em oncologia pacientes com depressão respiratória, é mais quando se usa de forma aguda, né, em doses não recomendadas, porque esses pacientes são tolerantes a opioides na maioria das vezes. Começam com opioide fraco ou com baixas doses de opioide forte e vão seguir em frente. E, para terem uma ideia, a depressão respiratória ocorre em menos de 1% de forma geral, em uso de todos os opioides para agudo ou crônico. O uso crônico de opioide, depressão respiratória é raríssimo. Constipação é o efeito adverso mais preocupante, porque ele não entra em tolerância. O paciente constipado com opioide vai ficar constipado o tempo todo. O que a gente pode fazer é uma rotação de opioide, procurar o que menos constipa, trocar, mas a gente pode enfrentar ainda assim, ter um paciente que tenha que usar um arsenal de coisas também para poder evacuar de maneira não sofrida. Lembrando a vocês que constipação não é um paciente que evacua uma vez por semana. Constipação pode ser aquele paciente que evacua todos os dias, porém com fezes extremamente endurecidas, com dor, fazendo muita força, quer dizer, extremamente desconfortável. Ele evacua todos os dias, e eu não vou classificar ele como constipado, não. É a maneira como está se dando essa evacuação é que vai classificar como constipação ou não. Eu tenho pacientes que evacuam uma vez por semana, fezes normais, sem nenhum tipo de sofrimento ou desconforto. Então, isso tem que ficar claro que não é um conceito temporal a constipação. Lembrando, né, essa coisa da dor neuropática, que é importante ela ser observada quando a gente faz a anamnese dos nossos pacientes, que a cada 100 pacientes que procuram auxílio médico devido à dor, 15 apresentam dor neuropática. Então, ela é muito presente, muitas vezes mais do que... Eu acho que ela é muito subestimada. Existe, já com a versão brasileira, né? Ela é validada para o português,
o chamado questionário para diagnóstico de dor neuropática, conhecido como DN4. Isso aí vocês encontram na literatura à vontade, tá? Ele é um questionário francês que foi validado para o português e são 4 perguntas que quem responde não é o paciente, somos nós médicos, né? Na entrevista eu vou procurar se a dor do paciente tem uma ou mais das seguintes características: queimação, sensação de frio doloroso, que é tipo assim, o paciente acha que parece que está correndo um líquido gelado na minha perna, por exemplo. Ou choque elétrico, dor em choque elétrico, queimação. Para cada sim, eu tenho 1 ponto, tá? Para cada não é 0. A presença de um ou mais dos seguintes sintomas na mesma área da sua dor: formigamento, alfinetada e agulhada, adormecimento, prurido, né, que é a coceira. Então, para cada sim, desculpe, é 1 ponto. Para cada não é 0. E a questão 3 e 4 tem hipoestesia ao toque. Ele tem menos sensibilidade, naquela área que ele refere dor. Ele tem dor, mas a sensibilidade de pele está diminuída. Ou ele tem essa mesma diminuição de sensibilidade à picada de agulha. Claro que a gente não tem utilizado, né, há muito tempo a agulha para testar o pinprick, que a gente chama, que é testar essa sensibilidade de pele. A gente usa o velho, antigo palito de dente, né? Esses tempos uma aluna me perguntou se podia usar o fio dental. Eu digo, não, filha, não era do dente, isso aqui é para examinar a pele do paciente. Então não adianta passar fio dental na pele, é para usar o palito de dente mesmo. Na área dolorosa, a dor pode ser causada ou aumentada por escovação. Aqui onde leias escovação, a gente passa, na verdade, não é para pegar um esfregão e passar na pele do paciente. A gente pega um pincelzinho ali de tinta, passa bem fraquinho ali na pele e vê se isso produz dor, se isso causa dor ou aumenta a dor que o paciente já tem, porque um pincel não deve causar dor. Isso é alodínia. Então, para cada cinto, vejo que a pontuação máxima que eu tenho aqui é 10. E por que ele é DN4? Porque são 4 questões, mas também porque se eu tiver 4 pontos ou 4 sims ou mais, eu tenho componente neuropático de dor nesse paciente. E, para tanto, eu tenho que ter um tratamento adequado, que vai carregar muito mais nos adjuvantes que trabalham na dor neuropática, ou a nossa escolha pelo opioide vai ser por opioides que agem em dor neuropática. E hoje nós temos, classicamente, o tramadol, a metadona e o tapentadol, que agem mais em dor neuropática. Oxicodona e buprenorfina também agem, mas não é nenhuma Brastemp. Na verdade, morfina não age em dor neuropática, infelizmente. Então, ela não seria a nossa primeira opção. Aqui, só falando um pouquinho das terapias complementares, como o nome diz, são complementares, né? Aqui tem uma charge bem engraçada, né? E o paciente deveria parar, né? Quem sabe parava de fazer a medicina por ervas aí, porque estava dando um par-efeito. Mas, na verdade, por exemplo, a acupuntura é um adjuvante interessantíssimo para dores, principalmente dores neuropáticas, ajudam muito nossos pacientes com dor oncológica, né? Então, elas sempre são bem-vindas, né? Então, a gente também tem que ter em mente como funcionam as nossas terapias adjuvantes ou complementares, que são muito importantes. Nós temos musicoterapia, nós temos meditação, tem yoga, tem uma série de coisas. Quando a gente volta ao primeiro slide e a gente diz, a dor é uma experiência física e emocional desagradável. A gente não trata a mama do paciente, a gente trata o paciente, a gente não trata a metástase óssea, a gente trata um paciente com metástase óssea. Então, a gente tem que olhar o integral. E quando a gente faz isso, a gente já diz que, embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, porque eu não tenho como apagar esse tratamento, o câncer,
a dor que ele projetou no paciente, mas eu posso começar agora e fazer um novo fim. Eu posso tratar esse paciente buscando sempre qualidade de vida, dignidade para ele, né? Então, aqui deixo de novo o endereço do Projeto Educador. Se eu puder recomendar uma coisa, eu recomendaria os podcasts, que a gente tem feito entrevistas muito interessantes, são curtas, máximo 20, 25 minutos, sobre temas de dor, e está muito, muito interessante. Assim. Eu, pessoalmente, tenho gostado bastante, tenho aprendido muito com esse projeto Educador, e eu recomendo para vocês de modo geral. Eu acho que é isso, pessoal. Eu vou ficar aberto a perguntas aí, gente, e também a comentários de vocês, alguma coisa que não concordem ou que queiram colocar ali, eu estou à disposição de vocês. Doutor João, primeiramente gostaria de te agradecer imensamente pela essa brilhante palestra, né? Em nome de toda a Liga Acadêmica de Oncologia da Unisc, que inclui, né, todos os ligantes que são acadêmicos do 4º ao 8º semestre da universidade, e também o nosso preceptor, né, o Silvio Balzan. Todos esses foram muito importantes para a realização desse evento e a gente está muito feliz com a tua presença. Agora, então, eu vou dar espaço a algumas perguntas que foram feitas pelos participantes. Vou iniciar, então, com uma pergunta que seria minha, então. O quanto que condições de imunossupressão, seja pelo uso de medicamentos imunossupressores por conta de doenças autoimunes ou até mesmo de pacientes transplantados, ou uma imunossupressão por doenças como a AIDS, interferem na resposta ao tratamento da dor oncológica? Tendo em vista que muitos pacientes ainda realizam, né, tratamentos como quimioterapia e radioterapia. O quanto que isso interfere, assim, no tratamento? Na verdade, eu não me lembro bem a data disso, né? Se foi início dos anos 2000, teve uma questão levantada sobre a imunossupressão dos opioides, que eles poderiam trazer um comprometimento imune muito maior, às vezes, do que a própria doença. Isso foram estudos em animais, estudos em laboratório, que, graças a Deus, não se comprovaram no dia a dia, na prática clínica, né? Então, hoje a gente sabe que, se a gente lê os artigos relacionados a tratamento de dor oncológica, onde eles vão colocar os opioides de forma geral, assim, sempre tem análise para ver se ele influencia na imunossupressão do paciente com câncer. Na verdade, a gente tem um pouco dessa influência com a morfina e com o fentanil, e não teria com outros opioides. Na verdade, clinicamente, não tem um significado que possa comprometer o tratamento. A gente opta, quando coloca assim, em risco-benefício, muito claramente que é muito mais importante tu jogar todas as tuas fichas para manter esse paciente com a dor controlada. Isso vai influenciar muito mais positivamente na imunossupressão do que uma ação farmacológica negativa dos opioides. Então, nesse sentido da imunossupressão, a gente carrega isso mais para um aspecto de pesquisa, um aspecto acadêmico, do que no aspecto prático. Isso não leva a uma, como é que eu diria, uma preocupação clínica no dia a dia dos consultórios, das clínicas de oncologia. Certo, muito obrigada. Nada. A próxima pergunta, então, é do professor Silvio, que seria, então, a dor e suas repercussões no paciente com câncer poderia interferir no prognóstico oncológico em termos de sobrevida ou recidiva, por exemplo, tendo em vista que poderia causar alterações no sistema imunológico? Eu não diria, Silvio, só no sistema imunológico, né? Porque, como eu falei, assim, o paciente com dor, ele evolui muito pior, né?
do que ele evolui muito pior do que o paciente que tem a sua dor controlada adequadamente. Então, em termos químicos, eu não me preocuparia, né, novamente, citando com o tratamento. Eu me preocuparia, sim, eu acho que aí é um consenso dentro do tratamento da dor oncológica, que o paciente que tem a sua dor, se é que dá para a gente dizer, negligenciada, né, ou não levada tão a sério quanto deveria, né, porque a gente sabe que muitos colegas, infelizmente, acham que a dor faz parte do processo, o tratamento da dor, sem dúvida, leva a um melhor prognóstico. Não tratar a dor desses pacientes, ou não tratar adequadamente, eu tenho, e eu não, né? A literatura está colaborando com isso, mostrando que tem um desfecho bem pior, né? A gente tem um resultado negativo na progressão da doença, né? Então, tratar a dor faz parte do tratamento do paciente com câncer. Ele evolui melhor se nós nos preocuparmos com a dor dele. Certo. Então, a próxima pergunta é da acadêmica Caroline dos Santos, que seria então: doutor, o delírio em pacientes oncológicos em uso de alguns medicamentos é frequente. Como tu explica para o paciente e para a família dele que isso pode acontecer? Alguma dica para o manejo? Bom, Caroline, ele não pode ser frequente. É o que a gente diz mesmo para pacientes fora da oncologia, que são os nossos pacientes idosos, que estão mais frágeis e sujeitos a sofrerem com o delírio. Eu acho que isso é uma coisa que a gente algumas vezes pode prever, quando as coisas não estão caminhando bem e a gente tem que carregar muito nos nossos medicamentos e falar francamente com coisa. A gente sempre, quando tem um paciente frágil em mãos, né, um paciente que já está bastante depauperado em função da doença, dos tratamentos, e a gente tem que carregar num opioide mais forte, por exemplo, em altas doses, a gente avisa de cara a família que isso pode acontecer, explica direitinho como é que é o delírio e tal, se ele vai falar bobagem, ver bichos, vai começar a ver parentes mortos, né? Vai perder a noção das coisas. Então, se isso tudo, e o delírio pode ser contínuo ou flutuante, a gente ou se antecipa, assim que começa, já deixa a medicação, por exemplo, um haloperidol para o paciente usar em casa, alguma coisa assim, mas já se previne também, assim, o paciente tem que estar hiper bem hidratado, a gente nunca começa com altas doses, a gente vai titulando as doses desses nossos medicamentos que mais podem causar delírio, presta muita atenção nas interações medicamentosas, muito cuidado com pacientes usando benzodiazepínicos, antidepressivos, tricíclicos em alta dose, aí começa a usar opioide forte junto, né? Isso pode ser bastante prejudicial, pode levar a síndrome serotoninérgica, uma série de complicações. Então, começa dentro do consultório com uma boa anamnese farmacológica, e aí ajustar a hidratação do paciente, avisar da possibilidade disso acontecer, porque isso, a falta de comunicação por isso que a gente fala em projeto educador, né? A falta de comunicação é muito perigosa, porque uma família que vai para casa com a medicação, começa a usar e aparece delírio, nossa, é um inferno, assim, né? E aí desacredita o tratamento. De outra forma, quando tu comunica a família e o paciente aquilo que... Quando eu era estudante, fazendo um parênteses aqui, os meus professores, né, e isso foi lá no século passado, literalmente, né, os meus professores, eles diziam que a gente não deveria falar dos efeitos adversos das medicações para não influenciar o paciente a tê-los. Porque se a gente falasse, ele ia sentir. Isso é uma grande bobagem, é uma das maiores bobagens farmacológicas.
nós temos que alertar os pacientes na hora da prescrição de tudo o que pode acontecer de mais frequente. Porque quando acontece, ele vai ter uma repercussão na família e no paciente muito menor. E aí a gente vai conseguir tratar de forma mais adequada, sem o componente de ansiedade geral, assim, da família, do cuidador e do paciente, disseminado dentro disso. Então, mais prevenir do que o tratamento. Quando tem que fazer o tratamento, nós temos várias drogas, dentre elas, eu costumo sempre citar o haloperidol, né, que é o antídoto dos delírios causados por opioide, e também a rotação de opioide. Quando um opioide dá, não quer dizer que todos darão. E muitas vezes, tu rotar, passar para outro opioide em dose equivalente, a gente consegue driblar. Mas sempre fazer, se tu não fizeste na entrada, ou seja, no consultório, tu reavalia uma interação medicamentosa, que geralmente é o grande problema dos delírios, e a hidratação. Certo, muito obrigada. A próxima pergunta, então, é da acadêmica Rafaela Rabuski, que seria, então, a dor gerada por neoplasia, que atinge a cápsula de Gleason, também produz muita prostaglandina, assim como neoplasia que atinge periósteo? Não. A da cápsula de Gleason, não. Ela é um fenômeno de mais compressivo. Por um tempo, se pensou em usar que usando anti-inflamatório também responderia bem na cápsula de Gleason. Hoje a gente vê que não é bem assim. Quando a gente usa corticoide para ajudar na dor causada por metástases, pegando cápsula de Gleason, é porque ele diminui o tamanho tumoral, né? Não é em função de prostaglandinas, não é por uma inflamação. As metástases ósseas são um pouquinho diferentes. Elas são grandes produtoras, né? A gente sabe que os mecanismos mais produtores, mais indutores de prostaglandina que a gente tem no nosso corpo é metástase óssea e cálculo renal. Cálculo renal é uma bomba de prostaglandina que solta. Se a gente fosse pegar esses dois elementos, a nossa metástase óssea e medir prostaglandina, como já foi feito localmente, é um arraso. E, sistemicamente, nada é maior do que um cálculo renal, uma crise de nefrolitíase, né? Onde entope lá o nosso ureter e a gente vai achar prostaglandina até no líquor, né? É uma subida gigantesca. Por isso que os anti-inflamatórios funcionam bem para cálculo renal e, principalmente, quando a gente quer atacar uma crise mais aguda, e funciona também no caso das metástases ósseas, a dipirona, em altas doses, é uma medicação bacana porque ela bloqueia a prostaglandina circulante e não a síntese da prostaglandina, que é o que faz os anti-inflamatórios não esteroides. Certo. Então, a próxima pergunta é do Pablo Monteiro. Ele disse que acompanhou uma paciente com tumor epidermoide cerebral e foi realizado, então, uma cirurgia de retirada de tumor na região lombar. Eles utilizaram tramadol e morfina. Ele gostaria de saber, então, o que a gente pode fazer para melhorar esse quadro. Se, pelo que eu entendi, se você usaria, então, esses medicamentos ou se associaria a algum outro tipo de terapia. Olha, não há receita de bolo, né? A primeira coisa, como eu falei, o paciente tem que ser visto como um todo. Então, não existe, assim, nesse caso, eu ter uma analgesia para esse tipo de tumor que tu está me relatando. Eu preciso ver o paciente, ver quais medicações ele usa, qual é o biotipo do paciente, se eu tenho queixas de dor mais neuropática, mais musculoesquelética, se é mais nociceptiva, ou se eu tenho as duas, qual é o componente maior, e aí, sim, aí eu vou agir em cima de uma coisa que sempre tem que estar na cabeça de vocês, que é a analgesia multimodal, ou seja,
eu associo fármacos com diferentes mecanismos de ação que gerem um resultado maior do que isolados e menos efeitos adversos. A palavra-chave da multimodalidade é diferentes mecanismos de ação. Eu não usaria, que eu não sei se foi o caso, se eu entendi direito, eu não usaria tramadol e morfina de forma fixa. A gente usa um fixo e outro de resgate, que é o SOS, que eu tomo para, se a minha analgesia fixa não está sendo eficiente, ou para tratar o que a gente chama de breakthrough pain. Tá? A breakthrough pain é a dor incidental, é a dor ao movimento, a dor que surge como crise. Aí a gente lança a mão daquela propriedade de um analgésico a mais. Mas eu não colocaria 2 opioides, e isso é uma analgesia errada, é 2 opioides prescritos fixos na mesma prescrição. Eu tenho um fixo e um de resgate. Podem ser diferentes? Sim. Pode ser opioides diferentes, mas por serem diferentes, eles não vão juntos, fixos na mesma prescrição, porque daí eu não estou cumprindo a analgesia multimodal, que é associar fármacos com diferentes mecanismos de ação. Esse caso pode receber dipirona, corticoide, porque mexe no sistema nervoso, pode receber gabapentina ou pregabalina, pode receber lidocaína, até infusão de lidocaína em pós-operatório, infusão endovenosa, que eu digo, além de local. Então, tem 1000 maneiras de fazer Neston ali, a gente pode fazer várias combinações, mas sempre, de novo, se regulando pela regra da analgesia multimodal. A regra da analgesia multimodal já fala, até pelo nome, né? Nunca vou usar monoterapia, eu não faço analgesia com um remédio só, nunca. E eu vou associar fármacos com diferentes mecanismos de ação. Acho que é isso. Certo, muito obrigada. Agora, para finalizar, então, uma última pergunta do professor Silvio Balzan. Considerando o entendimento dos mecanismos da dor em pacientes oncológicos e as opções de tratamento disponíveis na atualidade, poderíamos dizer que todos os pacientes oncológicos podem ter suas dores resolvidas ou ainda podem ocorrer situações de perda de qualidade de vida por dor? É uma pergunta que é um questionamento nosso, né? Existem muitas variáveis, Silvio, né? Tu sabe muito bem, para a gente chegar a um ponto ideal. Elementos, e vocês vão ver amanhã na aula do Brasil, elementos até dos mais sofisticados a gente tem para tirar a dor do paciente. Hoje, aquele termo chamado dor intratável, ele não se concebe mais, né? E mesmo assim, a gente pode ter aquela coisa da sedação, né? De uma série de outras coisas, mas não pensando nisso, pensando em recursos para a dor mantendo qualidade de vida, até teríamos. Às vezes, principalmente cuidados paliativos, a gente tem limitantes. E esses limitantes acabam sendo a progressão da doença. Então, chega um momento em que a doença em cuidados paliativos vence. E a gente aí vai se pautar pela dignidade, né? Principalmente dignidade para os nossos pacientes, e a qualidade de vida vem dentro daquele momento específico que o paciente está vivendo. Então, uma coisa é o paciente que vai estar em pleno tratamento curativo, né, e evoluindo favoravelmente dentro do quadro dele. A prevenção da dor crônica ou o tratamento da dor crônica que vai persistir, mas o grande problema é quando a gente enfrenta o paciente em cuidados paliativos, que aí entra
todo um arsenal de coisas, e principalmente quando a gente enfrenta um conceito de dor que aparece na fase mais terminal, chamado dor total, que é a dor que tem o aspecto social, familiar, o aspecto espiritual, o aspecto físico, e aí as coisas começam a se complicar deveras. Doutor João, surgiu mais uma pergunta, então, agora, então, para finalizar. Certo. Doutor, uma paciente com tumor na bexiga com metástase óssea, o qual precisou trocar a medicação de morfina de 2 em 2 horas para metadona. Seria um desmame da morfina, isso? Não, de jeito nenhum. Se ela tem dor, né, e ela tem um tumor de bexiga com metástase óssea, e precisou trocar a morfina para a metadona não está fazendo um desmame da morfina, ela está fazendo uma rotação. Eu posso ter trocado por para-efeitos da morfina, por falha no tratamento, né? Ou até para dar uma guaribada, porque a metadona ela é 10 vezes mais potente que a morfina, ela tem uma meia-vida que vai de 6 horas a 72 horas, bem diferente da morfina, que tem uma meia-vida, quando ela é dada via oral, de 4 horas, né? Quando é endovenosa é muito mais rápida, pode ser de hora em hora. E a metadona é um opioide, mas um opioide que age mais em dor neuropática, por exemplo, né? Essa paciente com metástase óssea, claro que ela mereceria ali, de novo, né? A gente não está vendo o paciente, não vê as outras medicações que ele está usando, mas os adjuvantes aí são importantes, né? Então, essa é uma paciente que certamente tem que ser pesado a necessidade de usar corticoide, né? Até de maneira crônica para ela, por causa das metástases ósseas, ver que tipo de tratamento vai se fazer a longo prazo dessas metástases. Se não houver tratamento, então o corticoide é uma boa opção. Se for a metadona, como é que vai junto? Se cabe uma dipirona junto? Qual é o adjuvante, tipo... sei lá, a gente coloca lá uma gabapentina, uma pregabalina, né? Junto ali, para ver se dá uma coisa, e se tem alguma coisa para se colocar como tratamento local, às vezes, né? Então, é uma avaliação global do paciente que a gente faz, né? Então, essa troca da morfina não é um desmame, a gente está fazendo uma rotação, tá? E ela entra dentro do que a gente chama de rotação de opioides. Procurem isso na literatura, tem também bastante coisa sobre rotação de opioides, é bem importante. Certo, muito obrigada, doutor João. Gostaria, então, novamente, né, de te parabenizar pela excelente palestra, pelos esclarecimentos. Não tenho dúvidas que gerou muito aprendizado para todos nós. Então, novamente, muito, muito obrigada. Não percam amanhã a aula do Josino, Luiz Josino Brasil, que é professor da Fundação, né, que no meu tempo era a Fundação Faculdade Federal de Ciências Médicas de Porto Alegre. Hoje já mudou tanto o nome da fundação que eu fico só com o nome quando eu era estudante lá. Que ele vai... uma sequência dessa aula, porque os aspectos invasivos, assim, eles não só, vamos dizer assim, acabou, não tenho mais o que fazer aqui, vou partir para o tratamento invasivo da dor oncológica. Não, às vezes ele pode ser empregado precocemente junto com o tratamento clínico. Então, isso certamente o Luiz vai abordar amanhã, o Brasil, e vocês vão ver como as coisas se encaixam, e elas podem ser muito interessantes. Não quer dizer, por exemplo, eu não vou fazer procedimento. Não, mas nós, como médicos, temos o dever de saber para poder pensar no procedimento e dizer, eu vou encaminhar porque existe um procedimento para tratamento da sua dor, eu não faço, mas existe, em algum lugar alguém vai fazer, e eu sei que existe. Então, isso que é importante,
e não percam, porque é uma continuidade dessa aula. Essa aula fica capenga sem a aula amanhã. Certo, muito obrigada. Eu que agradeço a vocês. Agora, então, vou passar para um momento do sorteio de brindes. Com minha colega Laura, vai ser passado alguns vídeos, então. Muito obrigada. Eu que agradeço. Pessoal, a gente teve um probleminha aqui com o microfone, mas como eu havia já feito o sorteio, primeiramente eu queria agradecer nossos patrocinadores e apoiadores também, para que a gente conseguisse fazer a realização do evento hoje. E o primeiro sorteio, não sei se vocês conseguiram acompanhar, mas era uma pizza da Rai, tamanho família, e a nossa primeira sorteada foi a Bruna Spoldi. Bruna, tem que ver se ela seguiu as ordens que tinha no post, não? Seguiu? Então tá. Bruna, então, foi a primeira sorteada. Bruna, então, por favor, entrar em contato com a Liga Acadêmica, tá? Que a gente vai redirecionar para os brindes. Agora, foi nosso segundo sorteio, na verdade, era uma assinatura da Whitebook por 3 meses. A Irene foi a vencedora. A gente está conferindo, ver se ela seguiu todos os passos. Agora, mais uma assinatura de 3 meses da Whitebook. Isa Tyson. E aqui a gente fez mais um automático aqui para ir mais rápido. É um mês de acesso à plataforma MedSimple e Melhores Amigos, Juliana Barbosa. A gente está conferindo, ver se seguiu todos os passos.
Não? Juliana, ok. Vou atualizar aqui. E o próximo prêmio vai ser um bolo caseirinho da Supremo Doces Artesanais. Laura Rise. Vamos ver se a Laura seguiu. A Laura seguiu, então. E, por último, um cachepô do crochê da Lai. Ju Burman. Vamos ver se a Ju seguiu. Seguiu também. Então, foram esses nossos sorteios de hoje. E amanhã a gente tem o restante. Mais uma vez, agradeço a participação de todo mundo. E é isso. Boa noite, pessoal.